Vais a conduzir calmamente na autoestrada com a tua família. Começa a chover ligeiramente e, ao travares para a portagem, o teu carro transforma-se num trenó descontrolado. O pedal do travão treme, o Abis entra em pânico, mas o carro simplesmente não para. Quase bates no carro da frente e o teu coração dispara. A culpa não é dos travões, nem da estrada molhada. A culpa é daquela falsa economia que fizeste há uns meses, quando decidiste poupar uns euros e montar uns pneus de marca branca ou de baixo custo que o vendedor te impingiu com um sorriso na cara. O mercado dos pneus está desenhado para premiar exatamente este tipo de atalhos, e as marcas que deves evitar a todo o custo estão, neste momento, a encher as prateleiras das oficinas. A matemática para quem vende é muito simples e cruel. Uma oficina tem uma margem de lucro incrivelmente superior ao vender-te um pneu de orçamento reduzido do que um pneu de uma marca premium conceituada. Além disso, a borracha barata desgasta-se muito mais depressa e fica completamente vidrada num instante, o que significa que vais ter de voltar lá para comprar outro jogo de pneus muito antes do tempo previsto. É um negócio que vive da tua substituição constante. E não te deixes enganar pelas centenas de avaliações de 5 estrelas que vês nas lojas online de peças automóveis. Antigos gestores de plataformas de comércio eletrônico já admitiram que a manipulação de críticas no segmento dos pneus baratos é das mais agressivas do mercado. Existem ecossistemas inteiros de terceiros pagos apenas para gerar falsas opiniões positivas. Tu tomas uma decisão de segurança vital baseada em dados fabricados para vender e não em dados reais de aderência. O grande perigo desta armadilha estrutural é que a falha catastrófica de um pneu fraco raramente acontece no dia em que o montas. Um pneu com um composto de borracha degradado não rebenta no parque de estacionamento da oficina. Ele falha silenciosamente passados 32.000 quilômetros, num dia de calor abrasador na autoestrada, quando a estrutura interna cede. E quando isso acontece, a marca não assume qualquer responsabilidade. A garantia de defeito de fabrico num pneu barato é um mito autêntico, pois exigem que sejas tu a provar por meios técnicos que o pneu já vinha com defeito de fábrica, algo que é virtualmente impossível para um condutor comum. E se achas que comprar pneus novos baratos é um risco, o mercado paralelo dos pneus em segunda mão nas famosas sucateiras e oficinas de beira de estrada portuguesas é um verdadeiro atentado à tua vida. Muitas vezes, estes pneus parecem ter um rasto aceitável a olho nu, mas já estiveram parados anos a fio em armazéns a apanhar sol e umidade, ou vieram de carros acidentados do norte da Europa. A borracha vulcanizada perdeu toda a sua elasticidade e propriedades químicas originais, transformando-se num autêntico bloco de plástico duro. Num dia seco podes nem notar muito a diferença, mas na primeira rotunda úmida vais seguir a direito. Mais grave ainda é o facto de muitos condutores misturarem padrões de piso diferentes no mesmo eixo ou ignorarem os índices de carga e velocidade que estão obrigatoriamente registrados no documento único automóvel. Os centros de inspeção periódica obrigatória não perdoam estas invenções. Se o inspetor detectar um pneu com índice de velocidade inferior ao homologado para o teu chassi ou uma diferença de desgaste e padrão no mesmo eixo, levas com um chumbo direto e ficas com o carro legalmente impedido de circular até resolveres o problema, gastando o dobro do dinheiro que tentaste poupar inicialmente. Antes de avançarmos para o maior erro de física que quase todos cometem com a pressão do ar, aproveita já para subscrever o canal e garantir que recebes sempre em primeira mão estas análises de garagem que te poupam dinheiro e dores de cabeça nas revisões. Agora que já fazes parte da equipa, vamos olhar para o flanco do pneu e desvendar o segredo que os vendedores rezam para que tu não conheças. Comprar apenas pelo preço é um erro crasso, mas comprar sem olhar para a data de fabrico é pedir para ser enganado. Na lateral de qualquer pneu, existe um código embutido na borracha que termina com 4 algarismos. Este é o código de produção, onde os 2 primeiros números indicam a semana do ano e os 2 últimos indicam o ano em que o pneu saiu da fábrica. Por exemplo, se leres 3423, isso significa que aquele pneu foi fabricado na 34ª semana do ano de 2023. A regra de ouro dos especialistas em dinâmica automóvel é nunca aceitar montar pneus que tenham sido fabricados há mais de 2 anos, mesmo que sejam vendidos como novos e nunca tenham tocado no asfalto. Durante o tempo em que ficam amontoados nas prateleiras dos armazéns, os pneus sofrem processos de oxidação lentos e perdem lentamente a libertação dos óleos essenciais que mantêm a borracha maleável. Podes estar a pagar o preço de um pneu novo por algo que já está a meio caminho do fim da sua vida útil química. Mudando um pouco o foco da parte técnica para a tua segurança física imediata,
Existe um truque sujo e altamente perigoso que está a ser usado em muitos parques de estacionamento mal iluminados, de centros comerciais e zonas industriais, e tu precisas de estar muito atento. Os assaltantes desenvolveram uma armadilha incrivelmente simples que ataca o instinto básico de qualquer condutor que cuida do seu carro. Eles pegam numa vulgar garrafa de plástico vazia e amassam-na ligeiramente, encaixando-a entre o pneu e o guarda-lamas do lado do passageiro ou na roda traseira, num ângulo cego que tu não consegues ver quando caminhas para abrir a porta do condutor. Entras no carro, rodas a chave, engatas a primeira, e assim que o carro se move alguns centímetros, o pneu esmaga a garrafa plástica, criando um ruído de estalo fortíssimo e muito estranho, parecido com um componente da suspensão a partir-se. O instinto natural e imediato de 99% das pessoas é travar logo, deixar o motor a trabalhar e sair rapidamente do carro para ir ver a roda de trás o que se partiu. É exatamente nesse segundo de distração que o assaltante, que estava escondido atrás de um pilar, corre para a tua porta aberta, entra no carro a trabalhar e arranca, deixando-te a pé no meio do parque de estacionamento. Para anulares esta ameaça, a regra é clara. Se arrancares num local deserto ou mal iluminado e ouvires um barulho estranho vindo das rodas, tranca as portas imediatamente. Não pares o carro, não saias para investigar e conduz sem parar até chegares a uma zona movimentada, iluminada ou diretamente até a segurança da tua garagem. E por falar em segurança na estrada, antes de te explicar o enorme mito do enchimento com azoto que anda a esvaziar carteiras sem necessidade, verifica se já clicas no botão de subscrever para não perderes o próximo vídeo, onde vou desmontar mais esquemas das oficinas. Vamos então falar da física invisível que está a atirar os teus consumos de combustível para valores altíssimos durante os meses frios. A esmagadora maioria dos condutores portugueses ajusta a pressão dos pneus uma vez por ano, normalmente antes da viagem de férias de agosto, e esquece o assunto completamente durante o resto do calendário. Isso é um erro térmico grave. A ciência pura dita que por cada descida de 5 graus Celsius na temperatura ambiente, o teu pneu perde automaticamente cerca de 0,1 bar de pressão. Isto acontece de forma silenciosa, devido à contração térmica do ar no interior, sem que haja qualquer furo, prego encravado ou válvula a vazar. Imagina que em setembro, com o termômetro a bater nos 24 graus, calibras os teus pneus para 2,8 bar. Quando chega o pico de dezembro e a temperatura cai para perto dos 0 graus numa madrugada gelada, os teus pneus perderam automaticamente quase meio bar de pressão só por o carro estar ali parado. Isto atira a pressão real para uns perigosos 2,3 bar. O carro fica pesado, a direção fica arrastada e a área de atrito com o alcatrão aumenta brutalmente. Muitos condutores queixam-se que o carro gasta muito mais gasóleo no inverno e culpam logo o motor frio ou o uso intenso do aquecimento do habitáculo. Os testes mostram que cerca de metade dessa queda brutal na economia de combustível no inverno tem origem direta nesta flutuação de pressão que ninguém verifica. Por outro lado, nos picos de calor extremo de verão, o contacto prolongado com o asfalto a ferver e as longas viagens em autoestrada fazem o ar expandir violentamente, atirando a pressão para limites perigosos que podem deformar a carcaça do pneu. Ajustar a pressão a frio consoante a estação do ano não é um preciosismo, é uma necessidade mecânica absoluta que te devolve a precisão do volante e baixa os consumos. Para tentar combater estas perdas naturais de pressão, muitas oficinas começaram a vender o serviço de enchimento dos pneus com azoto, cobrando um valor extra e prometendo que nunca mais terias de te preocupar com a máquina do ar. É verdade que o azoto é um gás nobre com moléculas fisicamente maiores e mais estáveis do que o oxigênio do ar comprimido comum. Ele reage muito menos às variações brutais de temperatura e escapa pelos microporos da borracha de uma forma muito mais lenta, além de reduzir drasticamente a oxidação interna das jantes. O problema é que o marketing fez as pessoas acreditarem que o azoto as isenta de manutenção. Pagar pelo azoto e ignorar os pneus durante 6 meses é um erro gigantesco. Se tiveres um pequeno defeito no núcleo da válvula, uma ligeira corrosão no rebordo da jante de alumínio ou um poro microscópico provocado por uma farpa invisível, o azoto vai vazar exatamente na mesma. O azoto ajuda imenso na estabilidade e na performance, sim, mas não substitui em nada a tua obrigação de encostar o carro na bomba e verificar as pressões uma vez por mês. E para fechar o ciclo da gestão dos teus pneumáticos, temos de falar da enorme confusão que existe entre pneus de verão, pneus de inverno e os chamados pneus de 4 estações. O nosso país tem um clima globalmente ameno,
o que faz com que o pneu de verão seja o padrão. No entanto, se viveres em zonas interiores mais rigorosas ou na serra, tens de saber que a borracha de um pneu de verão fica completamente rígida e dura como pedra quando a temperatura do asfalto desce abaixo dos 7 graus centígrados, perdendo quase toda a sua capacidade de curvar ou travar em segurança. Em contrapartida, se fores ao extremo oposto e andares com pneus de inverno no alcatrão a ferver do Algarve em pleno agosto, o composto super macio vai derreter literalmente contra o chão, gastando-se 3 vezes mais rápido do que o normal e prolongando perigosamente as tuas distâncias de travagem. O pneu de 4 estações tenta ser um compromisso entre os dois mundos, mas a verdade é que nunca é excelente num piso a escaldar, nem é brilhante na neve profunda, oferecendo sempre um rendimento puramente mediano. Trocar os jogos de pneus na altura exata do ano, respeitando a barreira térmica dos 7 graus, não só te garante o máximo de segurança possível em qualquer cenário, como reduz os teus custos de desgaste a longo prazo em cerca de 40%. Manter o teu carro colado à estrada em segurança máxima e longe de armadilhas criminosas exige apenas que deixes a preguiça de lado e assumas o controle da tua própria manutenção. Desde verificar a data de produção antes de passares o cartão na oficina, até ignorares o falso conforto do azoto que promete milagres irreais, a responsabilidade final é sempre tua. Quero que desças agora mesmo até os comentários e me contes qual é a marca de pneus que tens montada neste momento, quantos quilômetros eles já rodaram e se alguma vez sentiste aquele susto terrível de o carro escorregar quando menos esperavas. Gosto sempre de ler as vossas experiências e aprender com os vossos casos reais. Se este formato de conversa franca te ajudou a ver além do marketing e te vai fazer prestar mais atenção ao teu carro amanhã de manhã, não te esqueças de subscrever o canal com força e deixar aquele apoio fundamental. Encontramo-nos no próximo vídeo com muita mais mecânica sem filtros e verdades que ninguém te conta.